Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série Virtudes em Família. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, eu te aconselho a voltar lá, assistir e depois prosseguir para esse. Lá eu falei um pouco do que são as virtudes e como colocá-las em prática na nossa família. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais as virtudes teologais. Então essa base é necessária para que você possa ter um bom proveito desse próximo vídeo. Então, se você não viu, volta lá, depois vem com a gente. Nós já sabemos o que é virtude, quais são elas, e agora nós precisamos entender um pouco mais sobre cada uma delas. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre as virtudes teologais, um fato muito importante que vai nos nortear daqui para frente. Você se lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre as virtudes teologais e que elas são infundidas em nós através do batismo? Porém, nós precisamos exercitá-las. Cabe a nós, filhos de Deus, irmos ao encontro dessas virtudes para que nós possamos vivê-las muito bem. Então, mais uma vez, eu reforço, as virtudes não são automáticas. Por mais que nós possamos ser impelidos pelo Espírito Santo, é necessário que nós nos esforcemos por viver e por buscar essas virtudes. E o Padre Paulo Ricardo dá um exemplo que eu vou citar aqui, porque ele é muito simples e muito belo ao mesmo tempo. É como se nós fôssemos uma criança, um bebê que está aprendendo a andar. E Deus fosse a mãe dessa criança, que deseja que essa criança ande. Então, essa mãe segura nas mãos dessa criança, a ensina a se firmar para que ela caminhe com os próprios passos. Então, Deus faz isso conosco em relação às virtudes. Deus quer que nós vivamos as virtudes. Ele nos dá as condições para vivermos essas virtudes, mas nós só vamos vivê-las se nós conseguimos controlar os nossos passos no caminho dessa vida. Então, para isso, nós precisamos exercitar. Uma criança que está aprendendo a andar, não é na primeira tentativa que ela sai andando sozinha, com os passos firmes. Não, ela vai andar, ela vai cair, ela vai precisar se apoiar, vai precisar se apoiar nos outros, nas coisas. Então, é assim que nós vamos buscar as virtudes. É passo a passo, dia após dia, até termos a destreza para viver as virtudes por nós mesmos, sempre lutando, claro, mas sem deixar que o desânimo nos leve nesse caminho. Então, quem vivenciou os exercícios e não conseguiu identificar alguma vivência de virtude já no seu lar agora, não desanime. Não é na primeira semana, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano que isso vai acontecer, né? E nós temos realidades em que as pessoas vão viver sozinhas no seu lar, né? Que não vão ter o apoio do cônjuge ou vão ter dificuldade com os filhos, mas eu te digo que lutando, fazendo dia após dia, a mudança vai acontecer na sua casa, né? Mas não faça esperando a mudança. Não faça querendo que os outros mudem, faça querendo que você mude. E que a sua mudança seja para a sua santificação e santificação dos seus. E que se ela não acontecer da forma como você espera, não desanime. Faça, porque no fim, no juízo, será você e Deus. E você poderá dizer a Deus: eu tentei, Senhor, eu fiz a minha parte. Agora que nós já fixamos sobre as virtudes, né, e o desafio que nós temos pela frente, que não é fácil, não vai ser fácil, nós vamos agora refletir sobre as virtudes teologais, como nós podemos colocá-las em prática no nosso lar. A fé, como nós falávamos no vídeo anterior, a fé, ela é a crença nas verdades reveladas por Deus e pela igreja. Então, nós cremos em Deus. E para demonstrar essa crença, não há exercício maior familiar do que participar da Santa Missa dominical
Então, em família, nós vamos todos os domingos à missa. Mesmo com as crianças pequenas, dando trabalho, tendo que educá-las como se portar na igreja. E não tem como educá-las de como se portar na igreja se nós não levarmos elas à igreja. Não tem como a gente explicar para uma criança pequena que quando ela estiver na igreja ela tem que se portar daquela forma, sendo que ela não vai àquele ambiente. Então nós precisamos fazer esse exercício de levar as crianças à igreja. Um outro exercício de vivência da fé em família é a oração diária. A oração da manhã, a oração antes das refeições, a oração na hora de dormir. Tudo isso é um exercício de fé. É um exercício que você vai ensinando a criança como ela vai vivenciar a fé dela na sua adolescência, juventude, na sua vida adulta. Então, a família precisa ter esse hábito de fazer as orações juntos e de buscar a Deus juntos, não só nas aflições, mas também nas alegrias, ensinar a agradecer, a pedir perdão a Deus. Isso é muito importante para os nossos filhos, desde pequenos, aprender a fazer o exame de consciência. A esperança, virtude belíssima de confiar em Deus, de acreditar que tudo Ele fará para o nosso bem. Essa virtude, ela, quando vivenciada em família, traz uma leveza grande para os dias de dificuldade. Se a família não sabe vivenciar essa virtude, fica muito mais difícil seguir nos dias e passar pelas tribulações e não desanimar. E como viver essa virtude? Essa virtude ela é vivida no dia a dia da família. Naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos em que não se tem esperança, é necessário mostrar às crianças a confiança em Deus. É engraçado que teve um dia desses aí que o Paulo virou pra gente e falou assim: se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Isso é esperança, é confiar. Olha, eu desejo, mas se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, vai ser o melhor para nós. Então, essa frase, ela diz muito à criança e ela vai entendendo, ela vai compreendendo o que é essa confiança em Deus. Então, nesses momentos em que vocês tiverem incertezas, mostre para as crianças: olha, nós queremos isso, mas Deus não permitiu. Mas nós confiamos que Ele tem o melhor para nós. Explique, demonstre para a criança a sua confiança em Deus, a sua esperança. Ah, caridade. Caridade é uma virtude maravilhosa. Uma virtude que, se vivida em família, o lar é outro. Nós podemos viver a caridade de diversas formas e demonstrar a caridade de diversas formas. A mãe que acorda cedo, prepara o café, é um ato de caridade. Que deixa de dormir um pouco mais, principalmente nesse clima que está mais fresco, para poder ir preparar o café da manhã para sua família. O irmão que, para fazer um brinquedo, montar um brinquedo, monta primeiro do irmão, monta como se fosse para ele e depois dá para o outro. Isso tudo é caridade. Eu compreender que o outro também vem e vai sentar-se à mesa e também gosta daquele bolo, eu vou deixar um pedaço para ele porque eu não vou comer tudo. Isso é caridade. Veja como a virtude da caridade vivida num lar traz inúmeras graças para essas famílias. Esse exemplo que eu dei do brinquedo é um exercício que eu dei aqui em casa para o Paulo, porque ele tem um irmão mais novo que quer brincar com um brinquedo igual ao dele. E às vezes ele monta o brinquedo dele muito mais legal, né, de blocos de montar, e pro irmão fica o restinho das peças.
Então, e aí o irmão quer o dele. Então, o exercício que nós demos para ele foi esse. É um bom exercício. Mas esses exercícios de virtude, eles precisam ser identificados de acordo com a sua realidade, a realidade do seu lar. Então, como que seu filho precisa aprender a viver a caridade? Às vezes ele vai precisar aprender a dividir um pouco mais o alimento, ou a dividir os brinquedos, ou a ajudar a mãe a guardar as coisas. Então, tudo isso é um exercício de virtude. Espero que eu tenha conseguido colocar alguns exemplos que possam ajudar você e a sua família a pensar nas formas de viver a virtude aí na sua casa. Como eu disse no último exemplo, cada família é única e então a sua realidade é quem vai ditar quais são os exercícios de virtude que você vai ter que aplicar no seu lar. Então, o exercício dessa semana é pegar as suas anotações de todos os itens que você observou nessa última semana que passou. Então, você vai ver quais são as virtudes que vocês já colocam em prática e como vocês colocam em prática. Se você ainda não coloca, você vai pegar aquelas oportunidades. Então, pegando as oportunidades ou pegando aquilo que vocês já fazem, vocês vão analisar dentro do seu lar como colocar em prática exercícios que vão favorecer a vivência dessas virtudes no seu lar. Então, coloque no papel, trace um objetivo. Não trace um objetivo ganancioso. Trace um objetivo pequeno que seja possível da sua família alcançar e ser muito mais fácil de vocês manterem. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as virtudes cardeais. Espero você aqui para que nós possamos entender um pouco mais sobre elas e também começarmos a falar sobre as pequenas virtudes do lar. Espero que essa série esteja sendo proveitosa para você, como está sendo para mim, que possa gerar muitos frutos na sua casa. Que Deus abençoe os nossos lares. Jesus, Maria e José, a nossa família, você.